Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, muito bom dia ou muito boa noite para quem nos verá em horários diferentes, como nós fazemos todas as quartas-feiras nós estamos aqui começando a nossa conversa semanal a respeito dos temas que nós consideramos, ou de alguns temas mais relevantes do momento no Brasil, nas nossas cidades, enfim, daquilo que tem impacto nas nossas vidas. Antes de entrar no assunto, eu quero repetir aqui o pedido que faço sempre para aqueles que puderem, que nos ajudem a divulgar essas ideias, que compartilhem no Facebook, que curtam o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, enfim, que tragam novas ideias, comentários, porque aqui tudo é considerado, e a nossa ideia é sempre partilhar opiniões, informações para melhorar o nível de consciência de todos nós. Hoje nós temos basicamente dois assuntos, que estão muito interrelacionados, que no fundo um assunto só. Mas nós vamos começar a nossa conversa então fazendo aqui uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, hoje é dia 9, que foi comemorado ontem. Então, o Dia Internacional da Mulher é uma comemoração que foi construída a partir de 1917, o movimento em 1917, uma grande manifestação das mulheres por direitos. Então, na verdade, é um dia de luta pelos direitos de igualdade de gênero, de igualdade das mulheres. E o Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta, é muito justo que todos nós, de alguma forma, cada um de nós, dentro das possibilidades, dê a sua contribuição por essa luta, porque a desigualdade é o centro da questão. E a desigualdade de gênero é uma manifestação das enormes desigualdades que o Brasil tem. Aqui no Brasil é assim, quer dizer, o Brasil é um regime plutocrata, onde um regime de uma minoria de muito ricos manda na ampla maioria de muito pobres, as oligarquias, pequenos grupos, muito bilhardários no Brasil, é que realmente mandam nas instituições brasileiras, e isso aumenta a desigualdade. Nossa desigualdade é muito grande, e dentro dessa desigualdade há outras desigualdades. Então, assim, as mulheres ganham menos que os homens, têm menor número de oportunidades, quanto mais pobres, maior a desigualdade. As mulheres negras têm ainda uma dificuldade maior do que as mulheres brancas, as indígenas, as quilombolas. Então, quanto maior a pobreza, e a pobreza no Brasil é muito grande, maior é a opressão que as mulheres sofrem, além da opressão da própria pobreza. Não fica a nossa homenagem, a nossa lembrança, para essas lutadoras que, além das dificuldades da própria sociedade brasileira, enfrentam problemas particulares da própria condição de mulher. Bom, vamos tratar rapidamente aqui da pandemia. Nós estamos num momento que, embora a gente ainda tenha um número alto de óbitos diariamente, mais de 450, na média, embora a gente já tenha passado de 650 mil óbitos, chegando quase a 651 mil, nós temos um momento de decréscimo da epidemia, graças ao avanço da vacinação,
né? Então é reforçar aqui a ideia da necessidade de fazer a terceira dose, aqueles que não tomaram, de tomar a segunda dose, ampliar a vacinação para a gente vencer de vez essa epidemia. Então esta é a situação. Aqui no estado de São Paulo e em outros estados, nós estamos vendo uma flexibilização do uso da máscara, por exemplo, né? De certa forma, aqui em São Paulo, o governador baixou um decreto dizendo que a máscara em ambientes abertos não é mais obrigatória. Nos ambientes fechados ela segue obrigatória. Eu penso que, embora o momento seja realmente de superação da epidemia, nós devemos ter bom senso, né? Os grupos de risco, aquelas pessoas mais expostas, eu penso que devem continuar tomando os cuidados necessários com as máscaras. O uso da máscara nos ambientes fechados, principalmente onde as pessoas ficam muito próximas umas das outras, eu considero que é necessário nesse momento e deve ser continuado, né? Porque embora os vacinados tenham formas leves da doença em sua maioria, há casos em que nós temos complicações graves. Então é isso, a recomendação é manter o uso da máscara com bom senso, né? Sem abusar. Nós vamos falar agora aqui, eu acho que aí é uma coisa muito interessante, porque nós estamos assistindo um bombardeio no noticiário brasileiro de uma reprodução do noticiário internacional na versão dos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado alguns sites de notícia, tenho visto alguns canais de televisão do exterior, né, na tentativa de ver outras narrativas a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra que tem repercussões, já começa a ter na vida de todos nós, no mundo todo, né? Repercussões, principalmente que a guerra não é só uma operação militar, né? Além da operação militar, há uma operação de comunicação muito forte e principalmente há uma guerra econômica por trás da guerra propriamente dita. E esta guerra econômica é que terá seguramente, já está tendo impactos importantes na vida das pessoas pelo mundo afora. Mas eu quero aqui, antes de entrar nessa explanação, eu quero dizer o seguinte: a Rússia e a Ucrânia são praticamente um povo só, né? Os ucranianos e os russos, a origem deles é comum. A Rússia tem lá 144 milhões de habitantes, é um país enorme, o maior do mundo em extensão. A Ucrânia tem 44 milhões, né? É um país estrategicamente importante, com muitos recursos naturais, né? Com solo fértil, um dos grandes produtores de alimentos da Europa, talvez o maior produtor de alimentos da Europa, especialmente de trigo, né? Então são dois países muito importantes e que os povos desse país não têm nenhum motivo para terem ódio entre si. Muito pelo contrário, por muitos anos eles foram um único povo em várias situações quando a gente vai examinar a história desses dois países. Tanto que se você pegar os dois dirigentes, o da Rússia, o Vladimir Putin, e o da Ucrânia é o Volodymyr Zelensky. É uma tradução, os dois são Vladimir. Naquela região, muitas pessoas falam russo e moram na Ucrânia, muitas pessoas falam ucraniano e trabalham e moram e têm cidadania russa. Então não há ódio entre os povos. Ali a grande discussão é econômica, né? Na verdade, a guerra não é entre os dois povos, até porque Vladimir é um nome, inclusive, muito comum nos dois países. A origem da Rússia, inclusive, é em Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia.
o grande unificador da Rússia foi Vladimir o Grande, né? Que foi lá um soberano na época, né? Um soberano que a partir da Ucrânia expandiu e formou a Rússia, né? A grande Rússia. Então ali a disputa é entre os interesses econômicos do mundo ocidental, especialmente dos Estados Unidos, representado nesse conflito pela OTAN, né? Porque todo o conflito surgiu por causa da possibilidade da OTAN, da Ucrânia entrar para a OTAN, para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e de colocar bases, né? Bases militares próximas do território russo. Então essa é a origem da discussão ali, do conflito. E esse conflito é um conflito que é hoje um conflito muito mais econômico. Quer dizer, além das operações militares, dos milhões, mais de 1 milhão de refugiados, das mortes e tal, que afeta o povo comum, né? Que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo realmente, por trás disso estão os interesses econômicos das potências mundiais. E agora, com a questão das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o petróleo aí subiu de preço. E aí há muita especulação em torno disso também, né? Muitas vezes esse pessoal que comanda a indústria petroleira, eles estão ganhando dinheiro com o aumento do barril de petróleo. Essas grandes empresas petroleiras do mundo, né? A maioria delas tem sede nos Estados Unidos, né? Essas petroleiras estão ganhando dinheiro. Então o que acontece é que o mundo todo está sendo afetado, nós não sabemos como é que isso vai acabar. Parece que há uma perspectiva de negociação e que logo a guerra, é impossível que essa guerra continue muito tempo, mas até lá o petróleo vai ficar oscilando. E no Brasil, nós já começamos a ver um discurso, né, de que é preciso reajustar o preço dos combustíveis, porque estão defasados, não é verdade? Porque o petróleo subiu no preço internacional. E no Brasil nós temos hoje, desde o governo Temer, uma coisa chamada paridade de preço internacional. Quer dizer, quando o senhor Pedro Parente, no governo Temer, assumiu a direção da Petrobras, ele mudou a política de preço e atrelou os preços ao mercado internacional, né? E paulatinamente as refinarias brasileiras foram desativadas, algumas foram vendidas, né? E o petróleo então passou, os combustíveis aqui dentro do Brasil passaram a ser reajustados de acordo com o preço do petróleo e com a variação do dólar no mercado internacional. Bom, agora, nessa conjuntura, há uma pressão porque nós não podemos ter ilusão, quem manda no mundo são os grandes grupos econômicos. Nos Estados Unidos, é a indústria do petróleo, a indústria armamentista, são indústrias muito fortes, interesses muito fortes na área de comunicação, de informática, que realmente mandam no governo. Na Rússia nós temos também a mesma situação, são oligarquias, né? É uma plutocracia, quer dizer, um regime onde poucos grandes bilionários comandam a economia da Rússia. A Ucrânia não é diferente. Quem elegeu o seu Zelensky foi o dono da TV, se você for pesquisar, da maior TV da Ucrânia, que é uma Rede Globo de lá, né? Maior, inclusive, do que a própria Rede Globo. Então, esse bilionário chamado Yor Kolomoisky, eu até anotei, um chefe bilionário que mora na Suíça, né? Que nem mora lá na Ucrânia, mas que fez toda a propaganda para eleger esse presidente que acabou colocando o país numa guerra
para atender os interesses, para tentar atrelar a economia da Ucrânia aos interesses, especialmente os interesses ocidentais, especialmente dos Estados Unidos. E é muito provável que por trás disso haja grandes negócios, como há na Rússia, né? Que esses oligarcas russos são aqueles que compraram as privatizações com o fim da União Soviética. O mesmo que está acontecendo no Brasil. A gente vê no Brasil que quem comanda o governo são essas oligarquias, são os grandes, os poderosos da mineração, do agronegócio, do sistema bancário, né? Que compram as privatizações, tipo aí a Eletrobras. Um dos interessados na compra da Eletrobras é um oligarca brasileiro, que é proprietário da Ambev, né? Que mora no Brasil, ele mora na Suíça. A maioria desses grandes bilionários brasileiros não moram no país. Então eles moram fora do Brasil e usam isso. A Rússia, a Ucrânia, a mesma coisa. Então o que nós estamos assim, vendo lá é um conflito econômico, né? E muitas vezes as pessoas tomam partido, querem torcer para a Rússia, torcer para a Ucrânia, este é bonzinho, herói, o outro é um vilão, e não é bem assim. Então o que nós estamos vendo agora, os Estados Unidos, que viviam hostilizando o governo da Venezuela, né, tido como o Maduro e tal, uma ditadura, agora com a crise do petróleo, com o embargo do petróleo russo, tem uma delegação dos Estados Unidos negociando, né, lá com a Venezuela, com o governo Maduro, provavelmente para haver fornecimento de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Então, são negócios, são acertos ali que muitas vezes o povo, né, mesmo assim, as pessoas comuns que trabalham, que produzem, só vão ficar com a conta. No Brasil, a gente tem que reforçar isso, porque vai vir a história de que o aumento dos preços dos combustíveis é por causa da guerra, que o problema dos fertilizantes é por causa da guerra e que tudo vai ser jogado, né? A crise, a inflação brasileira, nós sabemos que boa parte da nossa inflação foi por causa da desvalorização do real, mas outra parte foi por causa do aumento dos combustíveis, que entra na cadeia de produção de tudo, mas que já vinha acontecendo, né? E agora é muito provável, mas vão dizer que é por causa da guerra. E vão dizer que é porque a Petrobras não tem concorrência. Pois bem, hoje tem uma notícia que o preço dos combustíveis, que a Petrobras não reajustou nos últimos dias, né, por causa da pressão política, um ano eleitoral, ela está segurando esse aumento. Mas a refinaria Landolfo Alves, que é uma refinaria que era da Petrobras, lá na Bahia, e que foi vendida para um grupo da Arábia Saudita, lá eles já reajustaram. E lá os combustíveis já estão 27% mais caros. Então é isso. Vai privatizar porque aí melhora, tem concorrência. Conversa, é isso que está acontecendo aí, não é? Se privatizasse totalmente, provavelmente já tinha subido. Não subiu por causa da pressão política que não está permitido o repasse. A questão dos fertilizantes é idêntica. Nós vamos dizer que nos últimos anos, né, 4 fábricas de fertilizantes foram fechadas no Brasil. Isso é fato, é só ir lá pesquisar, não é? Foram fechadas Camaçari, na Bahia, Laranjeira, no Sergipe, no governo Temer. E no governo Bolsonaro, fecharam a fábrica de Araucária, né, da Petrobras, e venderam para uma empresa russa a fábrica de Três Lagoas, no Mato Grosso. Então, de forma que nós desnacionalizamos a nossa produção de fertilizantes. E agora nós vamos ficar, né, à mercê dessas questões que vão acontecer aí, as oscilações por causa da crise internacional. Nos fertilizantes, em algumas commodities, como o trigo, por exemplo, isso terá reflexo na inflação brasileira. O mundo todo terá reflexo, né? Mas na nossa, se esse modelo de gestão da Petrobras continuar, os reflexos são maiores. Porque se a Petrobras tivesse toda a cadeia, ela produzindo, ela refinando, né, ela extraindo o petróleo, ela distribuindo
ela não distribui mais, a BR Distribuidora foi vendida. Né? Se ela tivesse toda essa cadeia, ela poderia, de repente, segurar mais o preço dos combustíveis. E é interessante notar que, neste ano passado, a Petrobras distribuiu de lucros para os seus acionistas mais de 100 bilhões de dólares. Quer dizer, é dinheiro do aumento do preço do botijão de gás, da gasolina, do óleo diesel, que foi distribuído. Né? Ninguém é contra o lucro. Eu acho que a empresa tem que ter lucro para reinvestir, ela tem que remunerar os investidores. Obviamente, quem é sócio, comprou a ação, tem direito ao lucro. Agora, esse lucro precisa ser definido no interesse nacional, especialmente no interesse de não travar o desenvolvimento do país, que é o que nós começamos a ver agora. Esse é o segundo assunto que eu queria colocar aqui. Os indicadores que começam a sair agora nos dão conta que em fevereiro a produção industrial no Brasil voltou a cair. Ela tinha crescido em janeiro em relação a dezembro e em fevereiro voltou a cair. Quer dizer, o que mostra que nós teremos um ano muito difícil, porque os investimentos são baixos, né? O desemprego continua alto, a inflação continua alta e os juros continuam altos. Esse é o problema central do Brasil. Isso qualquer um pode fazer. Se vocês forem consultar lá as taxas pagas pelo Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional é o seguinte, são os títulos do governo. Quem tem dinheiro sobrando, se quiser investir, pode ir lá e comprar títulos. Quer dizer, você coloca o seu dinheiro para o governo dá um título para você, dizendo que ele te pagará em 1, 2, 3, ou 5 ou 10 anos. Enfim, todos os títulos do governo com vencimento para 5 anos ou para 10 anos estão pagando 12,5% ao ano. É isso que está se pagando. Então, uma pessoa que coloque R$100, se você fizer a conta, investida nesses títulos do governo, em 5 anos, ela terá um lucro de 80%. Né? Ela terá 180%. Se ela fizer isso. Em 10 anos, ela terá 220% de lucro. Então, ela põe 100, em 10 anos ela terá 320. 3 vezes o capital que ela pôs. Isso é assim no mundo todo? Não, não é. Aí é o grande problema do porquê que nós temos desigualdade muito alta e não estamos crescendo. Entre os 180 países que a ONU fez a estimativa de crescimento, o Brasil está entre os 3 últimos. Está entre os 3 países que devem ter crescimento mais baixo da economia durante 2022. Isso é a previsão da ONU. Por quê? Por causa dessa taxa de juros. Porque no Brasil não compensa pegar o dinheiro, quem tem dinheiro para investir, e montar uma fábrica e investir numa loja e tal, porque se ele deixar o dinheiro parado lá, esse dinheiro rende 12,5% ao ano. Na Europa, a maioria dos países o juro é 0. Se você deixar o dinheiro guardado, o dinheiro fica igual, você não ganha nada. Entendeu? Aqui no Brasil não. Aqui os bancos são remunerados pela sobra de caixa. Né? E os grandes investidores, então é por isso que quando você ouvir falar, mas os capitais voltaram para o Brasil teve um fluxo positivo de capitais que estão entrando no país. Não é capital produtivo, não vai gerar emprego, não vai gerar riqueza. Os capitais estão entrando no Brasil porque, é claro, o grande investidor lá de fora, para ele compensa pegar os dólares que tem, né, o dinheiro, converter isso em real, porque o real está desvalorizado, e aí aplicar no Brasil, que tem 12% de juros ao ano. 12,5%. Lá não tem nada, é 0%. Então, se ele trouxer para cá, ele já ganha 12%. Né? Então, esse movimento especulativo. E nós vamos ter, provavelmente, para esse ano, nós vamos continuar tendo baixo investimento. E nos momentos de crise, né, nós sabemos, e a pandemia mostrou isso, a concentração de rendas
tende a aumentar. Né? Por quê? Porque é claro, por isso que eu estou explicando, quem tem dinheiro está investindo, está especulando, né? Está aproveitando essas oscilações no mercado, onde as pessoas ficam com medo, para poder comprar ações, vender ações, especular nesse mercado e ganhar dinheiro, né? Facilitar o dinheiro fácil, como, por exemplo, quem comprou as ações da Petrobras. E nem vou falar das privatizações, né, a preços mais baixos do que o mercado, subfaturados, né, que realmente aí já é uma negociata e não um negócio, mas que está acontecendo no Brasil às pencas, né? Para todo lado que você vira tem coisa nesse sentido. O Dejair, o Reinaldo e o Sidney mandou boa noite. Boa noite para todos que estão aqui conosco, né? Obrigado a todos que estão aqui, que têm nos prestigiado, nos ajudado. A gente tem um comentário do Antônio de Pádua. A maioria das pessoas tomam partido sem nenhuma noção, sem conhecimento do que é a OTAN, sem saber do Pacto de Varsóvia, cortina de ferro. O Putin não é nenhum anjo, está se precavendo da soberania, defesa geopolítica e econômica da Rússia. Acho ainda que o Putin sonha com a reintegração dos países que formavam a União Soviética. Olha, é difícil saber, né, o que é, até onde se pretende, cada lado pretende com esse conflito. Mas o certo, e o Antônio tem razão, ali não tem santo, né? Ali é uma disputa de interesses. Então, o Putin não é um monstro, o outro Vladimir Zelensky não é um herói, não é? O Biden não é um pacifista. Ali na Alemanha, na França, está todo mundo cuidando dos seus próprios interesses, e ali é um jogo geopolítico, quer dizer, são um jogo de influências comandado, porque por trás desses líderes estão os donos do dinheiro, os oligarcas da Rússia, da Ucrânia, as grandes empresas dos Estados Unidos, né, da Europa. E o jogo é esse, é o jogo que está sendo jogado lá, é um jogo econômico e que não é para melhorar a vida das pessoas comuns, né? Muito pelo contrário. A Marlene de Campos enviou uma mensagem. A mais pura verdade, estamos numa sinuca de bico, como diziam os antigos. É bem isso, um abraço para a Marlene, né, que eu não vejo faz tempo, mas é isso, Marlene, nós vamos sendo usados, né? Então o nosso objetivo aqui é tentar formar uma consciência para saber, né, que, por exemplo, essa política econômica adotada pelo atual modelo neoliberal que o Brasil, que governa o Brasil, está ligada ao interesse dos grandes grupos econômicos que estão por trás desse governo. Então, às vezes a gente fala também, mas é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Não, Bolsonaro, Paulo Guedes, boa parte do Congresso Nacional, né, a maioria dos ministros, eles estão ali movendo as peças, fazendo os pequenos negócios, enquanto os detentores de muito capital ditam a política econômica para ganhar dinheiro. E quem financia isso? A classe média. Porque esse dinheiro para pagar os juros dos títulos da dívida sai de onde? Sai do imposto que nós pagamos, né? Então, quando o brasileiro da classe média tem desconto do imposto de renda dele no final do mês, quando ele paga imposto indireto, quando ele compra alimentos, roupa, bens de consumo, como automóveis, móveis, né? Utilidades domésticas, quando nós compramos isso, nós pagamos imposto. Quando você paga a conta de telefone, você paga imposto. E pagamos uma carga alta. Enquanto a gente paga isso, os grandes investidores compram os títulos da dívida e recebem juros. E os grandes acionistas que estão fazendo os negócios com a Petrobras recebem lucros e dividendos e não pagam imposto de renda, porque eles são isentos. Porque a lei diz que eles não precisam pagar. Quer dizer, quem recebe salário paga imposto de renda. Quem recebe dividendos das ações da Petrobras
não paga imposto de renda. Sem falar das isenções, das exportações do agronegócio, das mineradoras, das petroleiras, não é? Dos agrotóxicos, todos eles gozam de isenções parciais de impostos, enquanto as pequenas empresas são penalizadas e têm que pagar o imposto ali religiosamente, né? Não tem conversa. Por quê? Porque quem governa o Brasil, na verdade, eu vou repetir aqui, o Brasil é uma plutocracia. Quer dizer, quem governa é um conjunto pequeno, poucos bilionários que comandam tudo no país. Temos assistido aí nos últimos tempos. Vergonha ou hipocrisia? Não, ali é negócio, né? O ditador, o outro não sei o que, isso que ele... Não, quando interessa, eles sentam e conversam. Está conversando não só com a Venezuela, com o Iraque também, que ele acabou de invadir, né? Então é isso. Essas negociações vão atender os grupos econômicos e tem muita gente ganhando dinheiro. Porque, por exemplo, quando você vê falar, o Biden decretou o boicote para o gás da Rússia. Mas quem que vai ganhar dinheiro com isso? Provavelmente os grandes exportadores de gás liquefeito de petróleo dos Estados Unidos. E mesmo eles vão ganhar até do Brasil, porque nós também importamos combustíveis dos Estados Unidos. E quando subir, o que vai acontecer? Eles vão vender mais caro para nós, vão ganhar dinheiro. Então, para eles é bom essa oscilação. Ganham de todo jeito. Ganham vendendo armas, ganham no aumento do preço do petróleo. Não é? Quem perde são as economias periféricas do capitalismo, as menores, como as nossas aqui da América do Sul, os países mais pobres, acabam perdendo. E quem perde mesmo de verdade é a grande massa da população, especialmente aqueles mais fragilizados que têm menor poder de barganha, de defesa diante da situação, né? Que sofrem mais com a inflação, com o desemprego, com a pobreza. Temos mais um comentário do Sidney que ele fala que quem usa a Ucrânia é os Estados Unidos, né? Na verdade é isso, eles colocaram na Ucrânia um governo, né? Houve lá uma série de conflitos que levou à eleição de um governo que é o Zelensky, né? Eu já falei aqui, financiado por um grande grupo, a TV 1+1 lá, que é um grande grupo de televisão da Ucrânia, e eles convenceram a população e elegeram esse presidente completamente despreparado, atrelado aos interesses dos Estados Unidos, e ele acabou entrando nessa aventura, né? Não que o Putin não tenha culpa nisso, que claro que tem também, né? E está defendendo lá os interesses dos grupos econômicos da Rússia, né? Ele não vai deixar que a Ucrânia passe a ser usada ali pelos Estados Unidos como um ponto de poder militar e inclusive de exploração econômica, né? Porque os recursos minerais que tem na Ucrânia, que são grandes, o fornecimento de alimentos, de grãos, especialmente de trigo, né? Tudo isso tem impacto ali na região toda. O Sidney e o Dejane fizeram a mesma pergunta. Você, como doutor da área da saúde, o que pensa sobre a liberação do uso das máscaras? Então, eu penso que, assim, se for feito com bom senso, eu acho até... Eu tenho um certo medo, mas eu compreendo, porque é um momento em que as pessoas estão cansadas, né? O uso de máscara no ambiente aberto incomoda muito as pessoas. Eu acho que se isso for feito com bom senso, e esse é o problema, eu acho que não será, né? É uma medida que não vai causar grandes problemas. Agora, é fundamental saber que os grupos de risco, os não vacinados, as pessoas que têm algum sintoma respiratório, isso é uma prática que nós não temos aqui no Ocidente, mas que no Oriente é muito comum, as pessoas quando ficam resfriadas, quando estão com coriza, com tosse, elas próprias já colocam a máscara e saem de máscara para a rua. E neste caso, eu acho que mesmo em ambiente aberto,
a pessoa sintomática, a pessoa que está com coriza, que está com tosse, que está com febre e que precisa sair de casa, ela deve usar máscara. Porque ela não sabe, e na pior das hipóteses, se não for Covid, ela está prevenindo a transmissão de outras doenças, como a influenza, né, que é uma doença que deve aumentar agora no início do outono e do inverno, né, com a mudança da temperatura, é a época que nós temos uma incidência grande, né, de doenças do trato respiratório. Então ela vai evitar de transmitir influenza, de transmitir outros vírus, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, enfim, é uma medida que eu acho ótima. Agora, em ambiente fechado não tem discussão, acho que tem que usar e não tem porquê, né? Não tem porquê, tem que realmente preservar o uso da máscara, certo? O Sidney encaminhou uma sugestão de pauta para a próxima quarta. O papel, o poder legislativo na gestão pública, emenda parlamentar e o custo disso para o cidadão. Ótimo, é ótima a pauta, isso é um assunto muito importante. Infelizmente nós estamos vendo agora, está combinado. Na próxima quarta nós vamos tratar disso, até porque hoje tem uma notícia, né, importante no site da Carta Capital, que ninguém comentou na mídia, aí muito pouco, mas que o governo federal mudou a legislação por decreto para permitir a liberação das emendas parlamentares, né, via Tesouro Nacional, até durante a campanha eleitoral. Então, imagine a farra que vai ser isso, né? Isso é um desvio, a emenda parlamentar. Nós vamos comentar na próxima quarta-feira, tá bom? Bom, pessoal, obrigado. Obrigado a todas, a todos pela companhia, pela ajuda, pela participação. Conto com vocês para espalhar essas ideias, para trazer comentários, para nos ajudar com informações. E nos vemos na próxima quarta, então, onde nós vamos falar aí das benditas emendas parlamentares e do papel nefasto que o legislativo brasileiro tem tido no país. Tá bom? Obrigado e até a próxima.